Invocando a presença de Deus, então, dou por aberta o edital de citação e intimação número 3, 2022, desse egrégio Tribunal Pleno, do Tribunal do Futsal do Paraná, nesse dia 26 de maio de 2022, e agradecendo aqui os nobres pares que estão aqui presentes presencialmente, os presentes virtualmente, ao qual no meio também Everson Fazulin e a doutora Luísa, mostrando que essa nosso crescimento de maneira tecnológica está permitindo também que agora os auditores também participem de maneira virtual e também os clubes de maneira virtual, trazendo cada vez mais aí essa difusão do direito jusesportivo, não só aqui presencialmente, como de maneira virtual, para todo o Paraná, porque a pessoa não precisa se deslocar. Eu acho que isso ajuda muito, né, a que a gente consiga cada vez mais fazer justiça aqui dentro do nosso tribunal. Antes de iniciar o processo da pauta, tenho aqui, então, um termo de nomeação à Procuradoria, que já está participando virtualmente só como ouvinte, mas agora, então, será nomeado o Dr. Ricardo Jacob. Solicito que levante, então. Ele não vai conseguir aparecer, consegue virar, então, ali para ele. Pode diminuir a gente aqui e colocar o Ricardo Jacob. Dr. Ricardo Jacob, ele é integrante, né, da Comissão de Direito Desportivo da OAB, e nesse ato, então, passo a ler o termo de nomeação. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paranaense de Futsal, Dr. Peterson Mundial Moroso, com uso das suas atribuições legais, resolve nomear o Dr. Ricardo Jacob, OAB 108.976, como procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal do Paraná. Solicito, então, que agradeço. Uma salva de palmas, então. A partir de agora, será integrante, então, do nosso parquê justiçativo. Então, eu peço que também tome assento ao lado já do Dr. William, da Procuradoria, também eu agradeço a presença, representando aqui o parquê, para que tome assento e que a gente possa realizar, então, para o início da pauta de julgamento. Não obstante isso, você faz necessário aqui também cumprimentar o nosso advogado da Federação Paranaense de Futsal, doutor Eduardo, que se faz presente aqui sempre avaliando com sua presença o nosso tribunal. De pronto, então, doutor William, posso dar prosseguimento? Pode sim, presidente. Perfeito. Então, para que estamos presentes aí com toda essa audiência do doutor William Rocha, a palavra do ato, depois, quando a Procuradoria for fazer a manifestação, aí tem a palavra para manifestar o ato e todos os outros que assim forem entender. Mas, de pronto, para que não cause mais delongas, tendo em vista que nós estávamos esperando o parquê aqui para iniciar a sessão, passo, então, a palavra. Temos pedido de preferência, né, nobre secretária? Isso. O pedido de preferência é o item 2 da pauta? Isso. É o recurso número 6, 2022, pedido de impugnação de partida e resultado, impugnante São José dos Pinhais, impugnado Toledo Futsal, é o item 2 da pauta. Então, como pedido de preferência, é nesse ato que apregou, e temos como nobre relator, doutor Fazulin, que nesse ato não está presencialmente, mas está de maneira virtual, tem a palavra para proferir relatório. Boa noite, presidente Peterson, nobres pares, também a Procuradoria, no qual cumprimento
através do Dr. William e do nobre procurador empossado hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá ao item 2 da pauta, o recurso número 6. É uma impugnação de partida e de resultado. Foi interposto pela Associação de Incentivo ao Esporte e Lazer de São José dos Pinhais Futsal, através da doutora Mariana Santos de Brito, na partida contra o Esferrier Toledo Futsal. Os fatos, resumidamente, denotam que na última data, 14 de maio, sábado, na partida entre o São José e o Toledo, houve a alegação por parte da impugnante de um gol irregular, né, após o término do tempo regulamentar. De conhecimento de todos os nobres pares, os autos já foram encaminhados a todos, né? Então, a alegação é de que o gol que decretou a partida terminar em 4-3 para a equipe do Toledo foi marcado após o término do tempo regulamentar, após os 40 minutos regulamentares. A doutora Mariana, junto com a sua manifestação, apresentou provas, juntou vídeos, juntou também uma conversa de WhatsApp com o delegado juiz da partida e pugnou pela nulidade deste gol, né, e que a partida seja oficializada com o placar de 3-3, que era o placar antes desse gol supostamente irregular. Vistas também a Procuradoria, que antes de se manifestar fez um pedido de indagações. Deixa eu até pegar o nome do rapaz aqui para não ficar a questão meio que no ar, né? Só um minutinho, senhor presidente. Foi questionado ao senhor Ednei Custódio da Silva, uns questionamentos acerca da conversa de WhatsApp que ele manteve no grupo dos clubes que disputam a Série Prata, e também sobre um áudio que ele teria enviado para o pessoal do Clube Toledo. Ele, feita essas respostas, ele se manifestou, né, confirmou as informações, a Procuradoria emitiu um parecer também, e este é o breve relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório? Todos receberam, né, durante agora os meios digitais, todos receberam o processo na íntegra, né, que antigamente a gente recebia de maneira física e algum poderia ter algum questionamento. Hoje em dia não existe mais isso, né, diante da tecnologia, todos recebem virtualmente o processo na íntegra, inclusive com as provas e manifestações presentes, inclusive a manifestação também da Procuradoria, que ela não é a parte, e tem a manifestação, o seu parecer, a custos legis. Diante disso, passo, então, a produção de provas por parte, então, do impugnante, São José dos Pinhais. Qual que são as provas a produzir, que estão nos autos? Boa noite, excelências, tudo bem? Boa noite, escutamos bem. As provas que estão nos autos, né, é a documental, que são os prints da conversa e as regras do futsal de 2022. Foram colecionados 2 vídeos e nós temos também a presença do professor Igor Pofo para a oitiva. Tudo isso está peticionado? Sim, a prova documental está... A prova documental e agora a testemunha do doutor... Isso, e os vídeos. Tá. Então, deixa eu ver aqui, não sentei. Então, vamos iniciar com a produção
Audiovisual, né? Deixa eu nem lembro agora. Audiovisual. Audiovisual primeiro. Artigo, aqui, ó. Aqui, já achei. 124. Vamos lá. Então, é a primeira documental, todos já receberam. Então, vamos para a cinematográfica, perfeito? Então, vamos essa produção seguindo a sequência do artigo 124. Novamente? Sim. Excelências, pela ordem, tá passando com áudio? Está passando com áudio. Sim. Ah, sim. É só para cuidar mesmo que o apito Para mim, foi tá antes do chute. áudio e eu achava importante ouvir aqui. Está sem Pois áudio é. aí? Para a gente não tá passando. Por isso que eu perguntei sobre o áudio. Então, ver se você consegue aqui. É só para demonstrar mesmo que o apito ele se deu antes do chute ao gol. Tem áudio agora? Não, mas não, desculpa, não é esse vídeo que tem o apito, é o próximo. Sim, mas tá com áudio? Não está com áudio. Essa é a nossa segunda sessão, né, de maneira híbrida. Essas são alguns descompassos que podem ocorrer aí de maneira híbrida que a gente vai precisar indo ajustar. Mas presencialmente aqui, né, todos estão escutando o áudio. Doutora Luísa, depois a senhora gostar de algum tempo para mesmo assim acessar o vídeo que foi encaminhado, que é o mesmo rol de vídeos, né, que vai ser apresentado aqui, foi encaminhado também para todos de maneira... Só para confirmar, porque eu alterei o modo de... Mudou? Tá, dá para ouvir agora o áudio? Dá para ouvir. Sim. Então, pronto, resolvi. Aí. A Karen, nossa técnica. Tá, vou iniciar. Novamente eu Não, passo no para o próximo. próximo? Ok. Esse a gente já viu 3 vezes. Mas se alguém tiver dúvida, pode registrar. Qualquer dos auditores que precisar 5 vezes, a gente escuta 5 vezes. Novamente? Novamente. Mas esse daqui eu queria ouvir. Pouco antes do rapaz do canto esquerdo aqui levantar o braço, faz o apito, daí a comemoração. Nossa, lógico, a gente é muito bem rápido, mas antes de levantar o braço, o apito, aí vou e levanta o braço. Esse rapaz, só esquerda, por favor, só
Só que tem um antes, tem um antes. Para voltar a bola pro canto. Não, mas... Querem novamente? Vamos lá. Pode ser 15 vezes, pessoal. Novamente? Não, porque não tem claro, você tem importa o barulho sonoro, né? E depois... Tem mais algum vídeo? A gente já fica de pé. A gente tem daí a foto que demonstra aqui, ó, o placar zerado e temos um áudio também, que é pela parte do preto daí. Sim. Claro. Não, por enquanto, as provas cinematográficas por parte do impugnante. Não seria apenas essa. Só esse? Sim, e essa imagem aqui. Essa imagem do chute que está o placar zerado. Exato. Ok. Mais alguma produção cinematográfica por parte do impugnante? Não, Excelência. Por parte do impugnado? Quem que está por parte do impugnado? Doutor, seu microfone está desligado. Boa noite, doutor. Pelo impugnado é Thiago Luiz da Silva. Tiago. Luiz da Silva. E nenhuma prova mais de vídeo. Nenhuma prova de vídeo. Mas tem a prova que é a fonográfica, certo? Isso. Uhum. Então tá bom, não tem nenhuma cinematográfica. Fonográfica tem alguma, doutora Mariana? Não. Passamos para o item 3, então, do artigo 124. Fonográfica, então, só por parte do impugnado. Por favor. Luiz, isso aí é relatório administrativo, entendeu? Feito pelo anotador. E realmente relata tudo o que aconteceu. E aí isso daí é encaminhado para a federação, e aí provavelmente, de repente, até o próprio Luiz, né? Vai entrar em contato, vai falar para que vocês solucionem o problema do placar, né? Por que teve o atraso, por que teve que resetar. Isso aí são questões administrativas, isso aí não vai prejudicar o resultado do jogo, né? Porque o resultado do jogo ele não muda mais. O problema maior foi o tal do desconhecimento mesmo, né? Que a gente percebeu depois, até dos próprios anotadores e cronometristas. E quando eu cheguei e falei, o tempo zerou? Não zerou. Tanto que ele colocou lá o gol aos 39,59. Ok? Mais algum precisa reouvir? Não? Alguém precisa reouvir? Doutor Pasolini, doutora Luísa? Não? Ok. Vamos lá. Excelência, pela ordem, Pode. eu gostaria que fosse apresentado o print que foi anexado ao costado aos autos da conversa com o senhor Ednei. Esse já foi a prova documental, já foi passado, né? Tudo bem, não é? Apesar que todos receberam, tá, doutora? Todos receberam? Tá bom. Receberam. Obrigada. Vamos lá. Depoimento pessoal, tem algum? Testemunhal agora? Testemunhal, então temos o Igor. Sim, o professor Igor, treinador do São José dos Pinhais. Professor Igor, o senhor nos ouve bem? Sim. Senhor Sim. Igor, antes de realizar o depoimento, quero solicitar ao senhor, né? Eu acredito que o advogado já deve ter informado o senhor. É uma sessão ao vivo e que depois fica registrado no YouTube.
Então, tem o direito de imagem, tem tudo aqui, sabe? Aí vai haver a imagem do senhor, como de todos os presentes. O senhor concorda com isso, certo? Certo. Perfeito. Senhor Igor, foi encaminhado RG e tudo mais dele, doutora Mariana? Doutor Igor? Foi encaminhado o RG, tudo para constar na ata, para que a gente não precise falar aqui? Tá. Não, então, se não foi encaminhado, então, doutor Igor, pode passar o RG para que fique registrado? 6610-1339. Paraná? Paraná. Pois bem, senhor Igor, antes de mais nada, o senhor entende que o senhor está sendo ouvido aqui como testemunha? Qual que é a relação do senhor com o clube? O senhor tem alguma relação com o clube? Sim, sou o treinador do clube. O senhor é treinador do clube? Sim. Não, então vai ser ouvido como informante. Sim. Então, desde já, te retiro como testemunha, coloco a carga como informante. Certo? Todos os pares concordam comigo. Então, está desqualificado como testemunha, e o senhor, então, prestará a informação, então o senhor não precisa prestar juramento, tendo em vista aqui que o senhor vai ser tratado apenas como informante. Perde o peso de prova testemunhal. Perfeito, doutora Mariana? A senhora, como advogada, entende muito bem isso. Sim, excelência, sem problemas. Não posso deferir como testemunha. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Doutor Igor, o senhor escutou, viu o jogo, o senhor é treinador, então o senhor estava presente. O senhor é treinador do São José, então? Sim. Perfeito. O senhor pode nos contar o que efetivamente ocorreu nesse lance? Ocorreu tudo o que nós acabamos de assistir nos vídeos, né? Um gol que ocorreu com o placar já zerado, né? Tem duas imagens, né? Dois vídeos bem claros, né? E eu acho que, como já foi citado aqui por todos, a prova documental também, todos já tiveram acesso. Acredito que está bem claro para todos. Entendi. Doutora Mariana, qual a pertinência do treinador? Então, a senhora pode realizar as perguntas, né? Tendo em vista que, como é treinador e vai ser informante, pode realizar as perguntas. Sim, excelência, obrigada. Primeiramente, boa noite, senhor Igor. Obrigada por estar aqui conosco essa noite para poder esclarecer um pouco mais do que aconteceu nessa partida. O senhor estava no banco de reservas neste jogo? Sim. Na imagem que foi passada, nós vemos o senhor erguendo o braço e se dirigindo à mesa, apontando para o placar. O que o senhor disse ao mesário? O que o senhor disse aos árbitros nesse momento? A regra do jogo hoje é que quem termina o jogo é a mesa, né? Então, dá para se escutar bem o apito da mesa, né? E se vê bem que antes de zerar, né, a bola não havia entrado, né? Então, questionar a mesa porque o placar estava zerado. Por isso que eu fui questionar eles. O senhor, então, ouviu o apito do cronometrista finalizando a partida antes do chute? Isso. E o que o senhor Ednei Custódio, que foi o árbitro, né, principal da partida e diretor da arbitragem da Federação Paranaense de Futsal, lhe respondeu no grupo da Série Prata? Pelo WhatsApp, né? Posso ler aqui para todos? Pode. Pela ordem, doutor. Prova documental, doutor? Qual é a pertinência? Prova documental não tem como ele ler, já todo mundo recebeu. Pode reformular a pergunta? O que o senhor Ednei Custódio, árbitro principal da partida e diretor da arbitragem, ele lhe respondeu no grupo da Série Prata? Ele reconheceu esse erro? Isso, que lamentavelmente, né, por desconhecimento de regra, a nossa equipe foi prejudicada, porque o gol da equipe do Toledo aconteceu com o placar zerado. Muito obrigada, senhor Igor. Eu estou satisfeita, excelência.
Alguém tem alguma pergunta? A outra parte tem alguma pergunta? Doutor Tiago? Doutor, eu tenho. Professor, me permita lhe chamar de professor? Professor, houve atraso no início da partida? Atraso? É. Sim. Por quê? Por quê? Vocês tiveram que, acho que resetar o placar e reiniciar ele. O jogo foi iniciado com o cronômetro do placar ou auxiliar? O do placar, né? O do placar? Não foi? Não sei, o que... Faz a pergunta, não é um debate, o senhor faz a pergunta e ele responde. Se o senhor não souber não sei, é não sei. Se o senhor falar sim, é sim. Se falar não, é não. Vamos lá, doutor Thiago. Deixa eu reformular, doutor. Se a equipe de arbitragem, o próprio cronometrista e o mesário, foram até o senhor e informaram que a partida iniciaria com o cronômetro auxiliar. Sim, porque vocês estavam resetando o placar. Ok, doutor. Só mais uma questão. Com relação à prova de vídeo que foi mostrado, professor, o senhor consegue identificar o apito da mesa, que ele é diferente do apito de quadra, né? Está bem claro no vídeo. Você conseguiu identificá-lo na hora que ele foi feito? Sim, dá para escutar bem, né? Tá. Sem mais, senhor. Obrigado. Mais algum dos auditores aqui tem alguma pergunta diretamente? Professor, no momento que você alega que escutou o sinal, certo? E foi até a mesa, o que o anotador falou para o professor? O anotador falou que foi gol. Não falou mais nada a respeito Não falou mais nada. Falou que foi gol. Sem mais. Mais alguma pergunta dos auditores? A doutora Luísa, o doutor Pasolini, que é o nobre relator? Não? Não, perguntas para o informante não tem. Então, tá bom. Então, informante, agora então pode fechar seu microfone, não temos mais perguntas. Se quiser acompanhar até o final do julgamento, pode ficar à vontade como um espectador agora da sala. Então, a partir de agora, o senhor não pode mais se manifestar, somente os advogados e os auditores aqui, a procuradoria. Perfeito? Entenderam, né? Vamos lá, então. Todas as provas foram produzidas, né? Há mais alguma prova a ser produzida nessa ordem aqui? Não? Presidente, eu vou pedir novamente para passar o vídeo, porque, honestamente, nem no celular e nem quando passou aqui, eu estou tentando buscar esse som do cronômetro e eu não consegui identificar. Eu ia pedir para que passasse novamente para ver se eu consigo identificar esse som. Com certeza. Lembre-se, os pedidos dos auditores, eles não cumprem a regra do 124. Pode a qualquer momento baixar até para diligência. Tomara que não seja o caso. Mas é nesse sentido, então, que pedimos, então, a reexibição, de acordo com a doutora Luísa, pedimos a reexibição, então, da prova cinematográfica, mas por parte, então, dos auditores. Novamente, doutora? Não querendo ser chata, mas por favor. Com certeza, vamos lá. Novamente? Pode ser mais 5 vezes. A minha dúvida é se o som ele é bem diferente do som do apito do árbitro, certo? O último que você escuta é o apito do árbitro. Porque o último é o apito do árbitro, mas eu ouço um som que não sei nem explicar, mas É mais agudo. antes disso, né?
É um som bem diferente desse do apito, certo? Não. Então é da senhora. Quem quer falar? Doutora, só para colaborar, se a doutora prestar atenção no apito que é dado, que é soado, quando a bola entra no gol, que ela está dentro do gol, se a doutora puder reparar no vídeo, ele não é um apito tão forte como um de um árbitro mesmo. Ele é uma coisa mais suave. Ele meio que dá um eco. Se a doutora conseguir olhar na hora que a bola está dentro do gol, por gentileza, a doutora vai perceber que vem um apito. Eu estava olhando pelo celular até para conseguir ver melhor, mas eu, de fato, não tinha conseguido ouvir o som. Vamos lá, passa mais uma vez. Certo. Certo, doutora? Certo. Podemos passar mais vezes. Não. Vamos lá. Agora eu vou... Vamos lá. Só pela ordem, só para ajudar também. Na hora que zera o placar, houve-se o silvo do mesário. E só depois a gente escuta o apito do árbitro. Não, doutora, não, isso não está no vídeo. Então, vamos lá. Um falou que não, né? Como ele isso não está no vídeo, doutora. Na hora que zera, não tem apito nenhum. Isso, beleza. E vamos deixar para debate. Temos a imagem aqui, que cada auditor tem a sua livre convicção, né? Eu acho que teve a manifestação, então, agora da doutora Mariana, teve a manifestação do doutor Tiago, né? Referente, claro, para explorar. Só que vocês exploram um pouco mais depois, durante a manifestação. Vamos deixar só os auditores escutarem agora, sem interferência alguma dos nobres defensores, que eu sei que estão lutando com galhardia por essa demanda jurídica. Doutor. Manda mais uma, vamos lá. Pois bem, mais nenhuma prova a produzir, todos os nobres auditores estão satisfeitos. Só agora os nobres auditores podem pedir exibição de prova. Não, todos satisfeitos? Então, continuando, então, nesse caso foi gênero, passo, então, a palavra à douta defensora do Clube Impugnante São José dos Pinhais para que faça sua manifestação no prazo regimental. Boa noite. Só confirmar. Deixa eu só... Excelentíssimo senhor presidente, doutor Peterson, eminente relator, doutor Everson, Fazolin, as pessoas de quem saúdo aos demais auditores desse Colhendo Tribunal Pleno, saúdo também ao representante da Procuradoria, doutor William, ao novo procurador empossado hoje, ilustríssima secretária, doutora Karen, aos demais, cordial boa noite a todos. Excelências, estamos diante de uma situação peculiar, de uma situação que não é comum no futsal. Aliás, não é comum no desporto, de uma maneira geral. Eis que o impugnante, ele adentrou com um pedido de impugnação de partida, visando a modificação do resultado, ante o flagrante cometimento de um equívoco por parte da arbitragem. De um erro de direito grosseiro, inclusive confessado pelo próprio oficial de arbitragem que trabalhou naquela partida e que, coincidentemente, é o diretor de arbitragem da Federação Paranaense de Futebol de Salão, conforme os documentos acostados.
O que aconteceu? No final da partida, e aí em seguida nós trataremos algumas considerações sobre qual é o procedimento que se deve adotar ao final da partida, mas ao final, aconteceu em um jogo disputadíssimo na cidade de Toledo, a equipe de São José dos Pinhais, uma equipe guerreira, jogando com um ginásio hostil, o qual empurrava a equipe da casa a todo instante, que conseguia segurar o empate importante, trazendo um ponto que faria e que fará uma diferença nessa acirrada competição que nós estamos acompanhando. E no final da partida, quando adentrarmos aquele período em que o jogo, né, ele tem que ser cantado pelo cronometrista, e aí eu explico o que vem a ser esse cantado pelo cronometrista, isto é, quando a partida ela entra no minuto final, há uma planificação da arbitragem, que é o planejamento dos árbitros para atuar e uniformizar suas ações na partida. O cronometrista ele tem o dever de comunicar o árbitro principal. E a partir daí, o outro mesário, que é o anotador, ele começa a contar quantos segundos vão faltando para o término do jogo. Nesse momento, o cronometrista ele não fica mais olhando para o placar eletrônico, mas sim para o jogo. Ao passo que o anotador é quem olha para o placar e ele vai informando o tempo. Essa é uma prática muito recorrente nas partidas oficiais de futsal, em que os árbitros, tanto os experientes como os novatos, eles utilizam a fim de não ter problemas com o cronômetro, pois todos sabem que 1 segundo no futsal ele pode decidir uma partida ou até mesmo um campeonato. Os últimos 5 segundos de partida, isso se torna muito mais evidente, excelências, posto que o anotador ele começa a falar em voz alta, de forma regressiva, o tempo que falta. Sendo que quando ele grita zerado, o cronometrista ele já está com o apito, né, próximo à boca para soar o seu apito e comunicar o final da partida. Isso pelas regras da modalidade, quem apita o término da partida, quem avisa, quem comunica para a arbitragem, quem para é o cronometrista. No caso em comento, como nós vimos através das imagens que foram aqui demonstradas, né, e corroboradas pela confissão do árbitro, bem como o depoimento do professor senhor Igor, resta claro que o jogo havia acabado antes mesmo da bola chegar ao atleta, que efetuou a conclusão para o gol. Ou seja, a partida estava terminada. Inclusive, sendo muito claro o ciclo da finalização da partida. A imagem da foto apresentada com o placar sublinhado que a defesa apresentou, que o placar estava ali sublinhado, é determinante para comprovar que o jogo já tinha acabado. No entanto, de forma completamente contrária às regras do jogo, a arbitragem, de forma inverídica, ela informa que o gol teria acontecido aos 39:59, atraindo, neste caso, para eles, a arbitragem, um erro de direito. O livro de regras, excelências, determina na lei 8 que sempre que haja um gol, deverá haver início de jogo. Eu peço o Vênia para ler para vossas excelências. O tiro inicial inicia ambos os períodos de um jogo e ambos os períodos de prorrogação, e reinicia o jogo após o gol ter sido marcado. Tiros livres diretos ou indiretos, tiros penais, tiros laterais, arremessos de metas e tiros de canto são outros reinícios. Excelências, por qualquer viés que se analise, nós temos um erro grosseiro de arbitragem, posto que, se entendermos que o jogo ele estava com 40 minutos jogados, o tempo já estava esgotado. Portanto, o gol ele foi irregular. No entanto, se nós acolhermos a tese inverídica apostada na súmula de que o gol se deu aos 39:59, nós temos outro erro grotesco, pois o jogo ele não foi reiniciado, tendo acabado antes do tempo previsto, também importando um erro de direito. Lembrando que o artigo 58 do CVJD nos traz a redação de que a súmula ela goza de presunção relativa de veracidade.
Todavia, quando houver um indício de infração cometida pelos oficiais de arbitragem, o que está mais comprovado nesse caso, ela perde essa presunção relativa de veracidade. Ela perde essa presunção de veracidade. Excelências, a situação ela não deve ser considerada. Ela é inservível para testar essas situações desse caso em comento, pois os oficiais de arbitragem, eles cometeram de maneira flagrante as infrações cometidas no artigo 259, 261A e 266 do CPJD. Até devendo, na sequência, ser analisada pela Procuradoria essa conduta da equipe de arbitragem. Fato, excelências, que depreende-se de maneira irrefutável que o placar ele já havia zerado antes da conclusão do atleta da equipe do Toledo. Melhor dizendo, antes da bola chegar até o atleta do Toledo. O placar já estava zerado, conforme vossas excelências viram nas imagens. Ou seja, o jogo já havia acabado. Motivo pela qual estamos diante de um erro grosseiro de direito e um erro de desconhecimento de regra. Até a defesa vem trazer esse esclarecimento que vem a ser um erro de direito e um erro de fato, para elucidar melhor. Erro de fato, excelências, é aquele erro em que há uma falsa percepção da realidade. Mas a arbitragem vê que está acontecendo, contudo, ela tem essa falsa percepção, né? Como, por exemplo, uma falta que seria para um cartão vermelho, uma agressão física, mas o árbitro entende que é uma jogada temerária, e por isso ele aplica um cartão amarelo. Um erro de fato. Já em relação ao erro de direito, é uma equivocada interpretação das regras do jogo. É um desconhecimento, é uma depuração dos regulamentos da modalidade, é o que vimos ali nessa questão do placar. O quê? O placar ele zerou, ele chegou no minuto 40, o jogo já não mais poderia continuar, houve-se um silvo, houve-se um apito e a arbitragem de forma equivocada, de forma grosseira, não observa uma situação invalida, um gol que é irregular. Aqui não está se fazendo, excelências, uma caça às bruxas, mas é triste, porque nós nos depararmos com uma situação como essa. Mas foi o que aconteceu. É uma competição disputadíssima, foi uma partida, né, muito disputada dentro de quadra, a qual, infelizmente, tem que acabar numa corte de justiça. Diante do exposto, excelências, a defesa impugnante, ela requer, nessa noite, que, de fato, vossas excelências, assim como já fizeram no ano passado, numa situação parecida, num processo que teve do Galo, dois vizinhos, que pleiteou a impugnação da partida com a modificação de resultado para uma situação que foi envolvendo também um problema do placar, que difere um pouco nessa situação desse processo em comento, mas que na essência ela vem ser a mesma coisa, pois trata-se de um flagrante erro de arbitragem, né, por desconhecimento da regra, o que foi confessado pelo próprio árbitro da partida no grupo oficial de WhatsApp da competição e que depois, né, foi inquirido pela Procuradoria e que está acostado aos autos. Excelência, a partida ela é finalizada pelo cronometrista, o qual apita o término, mas depois não sabe ao certo por qual motivo ele alterou a verdade dos fatos, né, cometendo esse outro erro de direito, pois ele informa que o gol ele se deu aos 39:59, mas ele encerra a partida sem reiniciar a mesma após o gol da equipe do Toledo. A regra da modalidade ela é clara. Todo gol pressupõe um reinício. E isso somente não acontece se o jogo já tiver sido encerrado, né? Nesse caso, não há gol, que foi o que aconteceu no jogo em Toledo. Nós vimos que, sem qualquer dúvida, que o jogo ele havia acabado, né? Foi deflagrando um erro de direito, quem influenciou o resultado da partida, quebrou a paridade de arma entre os competidores, bem como a isonomia existente entre as equipes. Excelências, caminhando para o final, a defesa apenas gostaria de salientar que houve uma alteração das regras na modalidade de futsal, mas mesmo que fosse com o regramento antigo, essa infração ela não se convalidaria. Até o ano de 2021, havia a possibilidade de que
que tal qual acontecesse no basquete, enfim, ou um gol ser validado, se um chute tivesse sido efetivado antes do placar zerar, havia a chamada trajetória, onde, ainda que zerasse o cronômetro, esperar-se que concluir aquele lance e caso a bola entrasse, o gol ele seria validado. No entanto, para este ano, a IFAB, que é o órgão responsável pela edição das regras do jogo da FIFA, ela alterou, determinando que somente será validado o gol se a bola ela ultrapassar a linha de meta antes de zerar o placar. Pois todo evento gol, necessariamente, ele importará um reinício de jogo. Isso é a Lei 8 do futsal. Ocorre, como, né, foi já falado, ocorre que não há mais a questão da trajetória. Né? Basta o oficial de arbitragem olhar para a bola quando o tempo estiver para acabar. Zerando, ele olha a bola e, caso não tenha ultrapassado a linha da meta adversária, ela não é gol. Com efeito, no caso em comento, nem há que se falar em trajetória de bola, né? Invocando essa própria lei de 2021, posto que o cronômetro ele zera. Houve-se o silvo do apito do mesário, então que a bola chega até o atleta que definiu o lance a gol, ou seja, antes dele receber para efetuar o chute, o jogo já havia encerrado. Isso posto, resta indubitavelmente comprovado que ocorreu um erro de direito que influenciou excelências no resultado da partida. Houve-se o apito da mesa, antes mesmo da bola chegar no atleta, que define, né, para o gol, devendo esse gol ele ser anulado, mas equivocadamente a arbitragem ela valida esse lance contrário às regras da modalidade, trazendo um prejuízo enorme à equipe de São José dos Pinhais. Por essas razões expostas, excelência, requer-se por imperativo de justiça que essa corte devolva ponto irregularmente tirado da equipe do São José dos Pinhais, fazendo justiça ao caso concreto, modificando o resultado da partida. Eis que essa será a mais lídima e cristalina justiça, repisando que o erro de direito está mais do que comprovado. Uma, porque o jogo já havia acabado. Segunda, porque a arbitragem ela altera a verdade nos fatos, na medida que ela preenche na súmula que o gol se deu aos 39 minutos e 59 segundos. No entanto, contraditoriamente, a partida ela não se reinicia, o que denota que o jogo, sim, estava acabando nos 40 minutos. Pela qual, mais uma vez, pedimos que seja provido o recurso manejado pelo São José dos Pinhais Futsal, sendo acolhido o pedido de impugnação de justiça para modificar o resultado, determinando, excelências, que o resultado da partida em questão seja fixado, estabelecido que no que de fato aconteça, resultando 3 gols para o Toledo contra os 3 gols para o São José dos Pinhais. É a medida que se pede, é a medida que se impõe por imperativo de justiças. Essa é a manifestação. Muito obrigada, excelências, e uma boa noite. Realizada a manifestação pela equipe de São José dos Pinhais. Agora passo, então, a palavra ao doutor Tiago Luiz da Silva, para que passe, então, a manifestação também pelo prazo regimental, pelo impugnado Toledo Futsal. Tem a palavra, doutor Tiago. Obrigado, doutor Peterson. Estendo um cordial boa noite à Procuradoria, pelo procurador William e a todos os demais. Serei bem sucinto, doutor, irei direto, bem objetivo, direto à questão probatória, para que a gente tenha um final justo aqui nesse julgamento. Doutor, uma coisa concordamos com a doutora Mariana, se me permite, que o jogo acaba no apito final do cronometrista. Está no livro de regras, esse ano não tem o gol de trajetória, o cronômetro no vídeo que está zerado é uma imagem clara, antes mesmo de chegar à finalização, só que para que possamos fazer uma boa análise de todo esse vídeo, precisamos entender o contexto, até para se aproximar se erro de fato ou erro de direito.
o ginásio de Toledo, como vocês podem reparar pelo vídeo, como pode ser reparado pelo vídeo, ele possui 4 lados, aspecto de um cronômetro de basquete, de NBA e tudo mais. E desde o início da partida, ele vinha causando alguns problemas, um delay, o que levou o cronometrista a iniciar o jogo pelo cronômetro auxiliar. Então, o que regulava nessa partida o tempo de jogo era o cronometrista. E ele fez o seu dever. Tanto que não podemos abordar desconhecimento de regra, porque assim que, como foi dito, inclusive pelo árbitro Ednei, na prova documental anexada, em que teria havido uma não interpretação da regra pelo cronometrista, é que assim que sai o jogo, ele mesmo soa o apito. Ele não tem desconhecimento de regra. Tanto que ele finaliza com o apito o término da partida. Então, doutores, o gol foi legítimo, foi dentro do tempo regulamentar, porque a diferença do jogo do Galo 2 Zinhos, como mencionado pela doutora em precedente, é um tanto quanto diferente, porque lá tivemos um problema de placar. Aqui existiu um problema de placar, mas o cronômetro auxiliar é que regulou a partida toda. E ademais, Excelência, nós estamos nos reportando aqui num vídeo em que nós assistimos 10 vezes para chegar numa conclusão se houve apito, se não houve apito final. Imagine só, dentro do contexto jogo, com um fator externo de pressão, de todo mundo falando com a equipe de arbitragem, e estamos falando de 1 milésimo. Vendo o vídeo pausadamente, nós podemos notar que, ao ser chutado a bola, estava zerado o cronômetro, que não era o que regulava a partida. Era o cronômetro auxiliar que regulava a partida. Esse é o motivo de que, no ano 2022, se alterou esse entendimento para que o cronometrista inicie e finalize o tempo de jogo, o tempo regulamentar de jogo, inclusive com os pedidos de tempo entre eles. Então, é justamente para regular casos dessa natureza. E, no caso em comento, não há que se falar de retomada da partida, pois o gol, faltando algum segundo, pressupõe o reinício, não no caso concreto, em que se faltava milésimos. Dentro de uma velocidade natural do próprio vídeo, se nos atentarmos ao próprio vídeo, dentro da velocidade natural do próprio vídeo, podemos ter dificuldade na compreensão entre o tempo que estava lá, o chute de bola, o gol e o apito. Então, nós estamos falando de milésimos de segundo. Daí porque não se reiniciou a partida, né? E, doutores, compreendemos que não é um erro de direito. Como disse a impugnante, erro de direito é quando nós temos uma inobservância da regra, quando o juiz deixa de... Ali não, o que houve é um erro de fato. Se considerarmos o que está posto no placar, dada a velocidade que isso aconteceu. O cronometrista, ele apita o final do jogo. E ele conhece a regra. Senão não teria apitado.
É um caso semelhante que aconteceu essa semana, se não me engano, no final de semana, com o caso do Fluminense, onde houve erro na aplicação da linha de impedimento e não se configurou um erro de direito. Exposto isso, doutores, a defesa requer a improcedência da impugnação, mantendo o resultado do jogo, porque foram cumpridas as regras do jogo, inclusive, como bem dito, o jogo finaliza com o suar do árbitro cronometrista. E foi o que foi feito. E sem contar que, do bom jogo que tivemos, sim, um bom embate entre duas equipes muito competitivas, não houve nenhum prejuízo. Esse milésimo de segundo, se considerar o placar, o que no caso o jogo foi regulado pelo cronômetro auxiliar. Então, doutores, essa é a manifestação. A defesa requer a improcedência da impugnação e sem mais. Obrigado. Realmente, quero dar uma boa noite a todos. No final, também peço desculpas pelo atraso, estava no trânsito, por isso acabei trazendo um pouquinho dessa sessão. Podemos 10 minutos. Quero desejar boas-vindas pessoalmente também ao nosso querido nomeado procurador na data de hoje, o Ricardo. Seja muito bem-vindo. Casos assim são bem poucos esporádicos, na verdade. Deu sorte já. Quase teve que assumir o posto ali, mas cheguei ali na prorrogação. Mas, assim, sem mais delongas, a Procuradoria, através do procurador Denis Almada, emitiu parecer pelo reconhecimento e acolhimento da impugnação, no sentido de que estou demonstrado que o gol foi mesmo após o apito do árbitro, até na prova de vídeo, que é o vídeo que está disponibilizado no site da federação, então não é uma prova à parte, não é uma prova trazida pelas partes, é um vídeo oficial do jogo, em que demonstra, assim, que antes do atleta chutar a bola, tem o apito, por sinal, ele é diferente, o som do apito é diferente do árbitro principal, então o apito do mesário é totalmente diferente do árbitro principal. Então, até porque os atletas que estão na partida se reconheçam, eles são treinados para isso, então eles sabem a diferença do som, eles sabem distinguir os movimentos, o som ali, o movimento dos árbitros, né? Também, a Procuradoria também colhendo o depoimento do Igor, né, que é o treinador da equipe, ele fala também que ele escuta o apito e quando sai gol ele já vai diretamente reclamar. Então, se ele não tem aquele trato de será que parou ou não parou, ele vai diretamente questionar que a partida já estava encerrada. Então, por isso, a Procuradoria entende, sim, que deve ser acolhida a impugnação da equipe São José dos Pinhais e ser mantido o placar de 3-3. Realizada a manifestação a custos legis da Procuradoria, passo a palavra, então, ao nosso doutor relator Everson Pasolini para que profira seu voto. Doutor Pasolini, é contigo. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem objetivo, até porque o processo está bem posto, né? Acho que ambas as manifestações também foram bem colocadas. A Procuradoria também se manifestou no sentido, de maneira objetiva. As provas estão todas nos autos. E eu vou entender da mesma maneira que a Procuradoria recomendou, né, que é pelo acolhimento da impugnação. Entendo que ficou bem claro que o lance fatal se desenvolve após o encerramento da partida. Claro, a gente consegue ouvir o som do cronometrista que encerra a partida,
e o próprio cronômetro é gerado antes do toque, do último toque na bola, né? Isso já está claro para mim, então acolho a impugnação e entendo pela sua procedência para acolher nos termos exatos já recomendados pela Procuradoria. Perfeito. Então, acolhe o pedido de impugnação da partida, com a alteração dos resultados, se o resultado tinha sido 4-3. É isso? E daí passa a ser 3-3. 3-3. Então, o seu voto é pelo acolhimento, né, integral do pedido de impugnação da partida, realizado pelo São José, com a alteração, então, de resultado. Exato. Perfeito. Como vota o doutor William? Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Mais pares, doutor Procuradoria, presidente, doutor Eduardo, presidente da Comissão de Direitos Esportivos da OAB. Cumprimento também aos advogados presentes, já parabenizando as manifestações, brilhantes manifestações trazidas aqui. E com relação ao processo, senhor presidente, eu adianto que eu acompanho o voto do relator e parabenizo de forma especial aqui a Procuradoria, a pessoa do Dr. William, mas também a pessoa do Dr. Denis, que vejo ali que se faz presente, trouxe mais elementos no processo, especialmente aos questionamentos do árbitro da partida, e lá me pareceu que foi muito claro, né? Houve sim uma confissão de que houve um erro de direito, no caso, com relação ao tempo da partida. Então, nessas ponderações e notando já os fundamentos trazidos pelo doutor relator, acompanho o seu voto pelo acolhimento da impugnação e pela modificação do resultado para 4-3 para 3-3. Esse é o meu voto. Agradeço, doutor William. Como vota o doutor Jefferson? Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, nobre relator, doutor Fazolin. Boa noite aos demais pares, aos advogados presentes, aos convidados. Presidente, eu tenho uma posição já meio formada quanto a esse tipo de situação. Eu mantenho muitas das vezes as minhas posições, né, para não criar nenhum tipo de... Se estivesse feito uma jurisprudência aqui, alterá-la em curto pequeno espaço de tempo. No caso em concreto, se fosse em virtude do placar, o que apontou-se inicialmente a questão do erro do placar, né? O presidente sabe o meu posicionamento, o placar é de responsabilidade do mandante, se houvesse um erro, né, responsabilidade do mandante, né, então não haveria discussão. Uma vez que não se discute somente o placar, uma vez que houve uma alteração no próprio regulamento, onde a decisão hoje está sendo discutida em cima do cronômetro do mesário, e por mais de, acho que quase 10 vezes que eu estive ali, eu não me convenci de que o Silvio cedeu antes da bola entrar o gol, né? Para mim, ao contrário, peço vênia aos pares que entendem diferente, peço vênia ao relator, peço vênia à douta advogada, não me convenceu que o Silvio, que foi proferido pelo mesário, tenha se dado 30 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros antes de a bola entrar ao gol. Para mim, o Silvio se deu após a bola ter entrado ao gol. O fato de ter terminado o jogo antes de reiniciado, isso não é regra, né? Uma eventualidade, o mesário deu o prazo dele estipulado da partida pelo seu cronômetro, ele encerrou a partida. Se o árbitro quisesse, aí seria uma outra discussão. Vai reiniciar a partida porque é uma regra específica.
O gol, ao meu ver, se concretizou. Não consigo entender dessa maneira de que o gol tenha ocorrido após o Silvio. Fica a linha que divide aqui é muito tênue, né? Quantas vezes estivemos ali ouvindo, né? A Procuradoria disse que a prova que foi trazida, prova visual que foi trazida junto aos autos, é uma prova em conteste. Acredito eu que o mesmo vídeo que foi trazido, que está aí nos autos, é o vídeo que foi apresentado para nós aqui. Não foi um vídeo trazido pelas partes. Acho que a própria federação tem cuidado de passar o mesmo vídeo que está nos autos, né? Então, ao contrário da Procuradoria entende, para mim não é claro dessa forma. Dessa forma, eu acompanho a defesa do Toledo, né, pela manutenção do resultado em 4-3. Justifico ainda que, para que nós fizéssemos uma alteração desse placar, uma dificuldade enorme, estamos aqui em tentar definir qual foi a distância, quantos segundos, milésimos de segundos, ou colocar uma fita métrica para conseguir medir quantos centímetros deu, nós causaríamos uma insegurança jurídica muito grande em fazer a alteração de placares com uma dúvida muito grande. Se tivesse uma prova, um conteste, se fosse algo mais claro, mais palpável, aí sim. Mas eu acho que com esse divisor de águas que nós estamos aí, dessa linha tão tênue como está, eu não me sinto confortável, né, em acolher o pleito do São José. Perfeito. É como voto. Perfeito. Então, abrindo a divergência, doutor Jefferson. Doutor Gisele. Boa noite a todos presentes, presencialmente e virtualmente. Eu acho que já foi muito bem explanado por todos aqui, então eu vou tirar o voto, que eu vou acompanhar o relator, eu tenho a mesma visão que ele, que a Procuradoria. Doutora Luísa, nos ouve bem? Pode proferir seu voto. Sim, presidente. Eu, assim como o doutor Jefferson, tenho também um entendimento um pouco diferente dos demais. Também não me sinto confortável, apesar de ver ali a imagem diversas vezes, não só aqui, como também através das imagens que foram enviadas para nós anteriormente. Não consigo, com essa nova regra ali, me parece que seria necessário um VAR mesmo para entender se entrou, se não entrou em tempo. Então, e aí eu trago também aquele exemplo quase que esdrúxulo, né, da questão do erro de fato e de direito, que o erro de direito, nesse caso, seria ali, tem um jogador a mais, ou isso aconteceu muitos minutos depois, né? O apito foi muitos minutos depois, enfim. O gol foi muito tempo depois. Já um erro de fato, por exemplo, um gol que foi marcado por um jogador que depois, na TV, foi visto que ele estava impedido, né? Então, para mim, meu entendimento foi erro de fato e eu acompanho a divergência no sentido de manter o placar 4-3. Esse é meu voto. Doutor Luiz Fernando Borba, como voto? Boa noite, presidente. Boa noite a todos, nobres pares, Procuradoria. Então, presidente, inclusive citaram, né, aquele caso no qual eu fui relator ainda, no caso do Galo, atrás, onde o meu voto foi não pela manutenção do jogo, mas pela alteração do placar, né? Mas eu entendo que aquele caso foi um tanto quanto diferente desse, tá? Então, não ficou muito bem claro para mim ali. Eu vejo o placar zerado, mas o Silvio me parece que só se dá depois da bola dentro do gol. Então, dessa forma, eu acompanho o voto de divergência. Vocês gostam disso, né?
grandes partidos. Gostam disso. 3-3. Pois bem. Primeiramente, gostaria de agradecer os nobres pares, a Procuradoria, os nobres defensores, mostrando que isso aqui é um caso muito difícil. E essa divisão de entendimento me causa uma satisfação tão grande, demonstrando que cada um julga com o seu livre convencimento e que isso é muito importante para o tribunal. Isso só dá mais galhardia para eu, como presidente, continuar aqui nesse tribunal, mostrando que eu tenho pares que me sustentam, porque eu não estou aqui sozinho. Os nobres pares mostram que têm o seu livre convencimento, que estudam a matéria e que vêm aqui e que argumentam. E que não importa como é que um pensa, como é que o outro pensa, como é que... Não importa. E por isso que eu falo, né? O parecer da Procuradoria, ela não vai dizer como que o auditor vota. É uma manifestação. Mas isso não importa como eu voto. Vamos lá. Voltando, então, diante disso, e do alongado da hora, é muito difícil, às vezes, no momento, você atuar ou com o coração ou ser extremamente legalista. Se você estivesse na tribuna, vendo o jogo, ali é o momento de você atuar com o coração. Respeitando todos os votos, tanto para lá quanto para cá, entendo que, como o próprio Jefferson falou, o Toledo não alegou a própria torpeza do placar. Mas nós percebemos também que no final do placar, por mais de 2 segundos, antes de chegar a bola no jogador, o placar já tinha zerado. Aí, claro, a regra diz o Silvio. Já pensou se não corre o Silvio e fica 10 segundos ainda mais com a bola e o gol seria válido? É nesse momento que eu entendo que, como não houve pulo do placar, como no outro teve, nesse caso, é muito patente. Até o chute ocorreu após o placar zerado. Não houve o reinício. Óbvio, 1 segundo, né, ou milésimos de segundo, poderia talvez não ensejar o início do jogo, ou se começasse com 1 segundo, será que aconteceria novamente? Não. Mas uma coisa está bem posta. Ou o juiz errou antes ou depois. Erro da arbitragem ocorreu. E, no meu entender, não é erro só de fato. Ocorreu erro de direito, sim. E aqui eu tenho que parar de atuar com o coração, porque pelo coração eu vou dizer para os senhores. É com extrema dificuldade que eu encaminho o meu voto para acolher o pedido de impugnação. Mas é com extremo pesar no coração, porque a curiosidade dos jogadores lutando até o final, e vamos falar aqui, Bárbara joga futebol, joga futebol, joga futebol, joga futebol, joga futebol. Temos aqui lá na OAB, o William não está jogando, né, William? Faz o link, nos vê, joga futebol. E sabe que a emoção de um gol nos minutos finais, nos segundos finais, é extremamente frenética. E você ir pela legalidade extrema, em que, desde a primeira observância, eu entendo que foi 15, 30 ou 50 segundos, e que pode, o doutor Jefferson está coberto de razão, pode criar uma insegurança? Pode, porque pode, na verdade, vir várias demandas. Mas eu não tenho a insegurança no meu voto. Mas entendo que pode causar vários pedidos, sim, lá para frente. Mas eu entendo que o meu voto não tem segurança jurídica, porque, primeiro, eu entendo que o Silvio, ali, desde a primeira vez, sempre foi um pouquinho antes,
E mais, o placar ali não pode ser deixado de lado. Senão, como eu digo, 10 segundos após e não tiver o Sil, o jogo vai continuar ocorrendo? Não posso. Nós, o tribunal aqui, é óbvio que não temos aqui que reverter decisões de jogo quando é de impedimento ali, que naquele caso foi falado, aquele é de fato, não é de direito. Ele não é de direito. Com toda a vênia ao doutor Thiago, não é de direito o exemplo. Por mais que pese, é um exemplo que, puxa, já existe o VAR exatamente para que os grandes não se sobreponham aos pequenos. Nesse caso aqui, eu não sei nem se o Toledo, que sempre a gente escutou, o Toledo é que sempre chega em final. O Toledo que, né, sempre aqui, o São José, com todo respeito ao professor, né, mas o Toledo sempre eu tive como, né, com o futebol praticado, com toda a história do Toledo, né, a camisa do Toledo é um pouco maior do que o São José. Mas, independente disso, o VAR veio, por exemplo, para justificar isso. E aqui, no meu entendimento, então, no tribunal também vem para que seja retirado todo e qualquer prejuízo que possa ocorrer por desmerecimento. Não estou aqui querendo desmerecer o Toledo com um golaço no final, e foi um golaço. Conclui-se e fique gravado que foi um golaço. Parabéns. Mas, continuando com o meu voto e finalizando, o parquê se ouve muito bem, inclusive com imagem. Fiquei sabendo, não tinha visto, porque bate bem a imagem aqui e olhando lá, o doutor Denis, em que fez o parecer, ele se encontra, eu iria fazer só a menção ao parquê, porque para mim o parquê é único e indivisível. Quando um erra, todos erram, quando um acerta, todos acertam. Então, brilhantemente o parquê, coaduno com a manifestação do parquê, e por 4-3, óbvio que essa decisão pode não terminar aqui, né? A gente sabe que existe esfera recursal, diante ainda do placar apertado de 4-3, né? Por isso não é nenhum demérito e não vamos nem um pouco ficar constrangidos com qualquer tipo de recurso. Tá bom, doutor Thiago? Nesse sentido, né? Claro. Nesse sentido, então, determino, então, declaro por 4-3 o acolhimento do pedido de impugnação de partida. É o voto por maioria de votos, então, por apertada, ao pedido de impugnação. Mas, então, ressaltando o doutor Denis e ressaltando ao doutor Williams. Presidente, eu gostaria de sugerir que os autos baixassem a procuradoria para até se verificar a conduta do árbitro. Conduta da arbitragem. Perfeito. Entendo assim. Se a procuradoria, na verdade, não vai. Fica uma recomendação. Porque, na verdade, assim, essa súmula ainda não foi, né, para a procuradoria. Acabou de ir. Então, o que acontece? A impugnação tem que ser imediata. Sim. E nós tentamos julgar aqui, como os senhores sabem, eu estou aqui para tentar, e cobro muito da carne, essa rapidez no julgamento. E cobro da procuradoria. Se me entregar em 2 dias, é para lá ligar mesmo. Se estão ligando para a procuradoria, é ordem minha mesmo. A procuradoria tem que devolver em 2 dias. O prazo é 3, eu gosto de 2. Porque a série ouro, a série prata e a série bronze, nós temos que ter um cuidado muito pertinente, muito preocupante, porque são os maiores times aqui, estão representando o Brasil, seja na série A, B ou C. Quantos times paranaenses estão na série A, B e C? E precisamos de julgamento sério, né? Que é a série ouro, prata e bronze, né? A, B e C, por resquício do futebol de campo, mas é a série ouro, prata e bronze. Mas, então, o resultado do proclamo, por 4-3, decisão apertada. Manifesto aqui os parabéns ao doutor Thiago, que com galhardia sustentou, mostrando que tem 3 votos favoráveis, doutor Thiago, e a doutora Mariana Brito, por 4 votos, cessamos atualmente aqui, diante das provas apresentadas. Isso aí não significa que isso seja uma razão pura e simples, sem modificação futura. Perfeito? É o resultado que proclamo. Agradeço. Só uma coisa, é a lavratura do acordo? Com certeza, sim. Então, o senhor será intimado assim que chegar. Então, o doutor Everson, foi pedido lavratura de acordo. Não seria diferente diante de um caso sui generis desse, né, doutor Thiago? Pode ficar tranquilo. O doutor será intimado, então, primeiro vai ser intimado, né?
Então, fique preocupado lá com o e-mail, que vai começar a correr o prazo para, se assim entender, para recurso. É o que proclama. Vamos lá. Item 2 da pauta. Quer dizer, item 1 da pauta, né? Agora o segundo. Recurso 5/2022, o recurso da Procuradoria, em que o nobre relator é o doutor Luiz Fernando Borba. Tem a palavra para proferir relatório. Trata-se de um recurso voluntário interposto pela Procuradoria, onde o recorrido é a EMA Mariópolis. Trata-se de denúncia instaurada pela Procuradoria de Justiça em face da entidade de prática desportiva supracitada por cometimento das infrações previstas no artigo 211 e 213, 1 e 2, ambos do CBJD. Depreende-se da peça acusatória, com base no relato da arbitragem e do anotador, que um torcedor desferiu um soco no atleta da equipe Beltrãozinho Futsal, senhor Laurício Oliseu Júnior, evadindo-se do local sem ser identificado ou detido. Realizada a situação regular e válida do recorrido, acolhendo a primeira comissão disciplinar, decidiu pela absolvição do denunciado, por se entender que houve o cumprimento do dever de segurança, bem como da prevenção e repreensão dos fatos narrados na denúncia. Da ocorrência de agressão das dependências do ginásio. Consoante se observa nos autos, restou comprovada a ocorrência da agressão de um torcedor a um atleta, se não vejamos. Aí ele traz o relato do árbitro. Após o término do jogo, um torcedor do sexo masculino deferiu o soco no jogador número 14 do Beltrãozinho. Após o agressor se evadiu do local, não sendo identificado. Esse é o relatório. E a anotação do anotador. Ao término da partida, o torcedor do sexo masculino deferiu o soco nas costas do jogador da equipe da Associação Beltrãozinho. Gerou-se um tumulto, sendo acionada a polícia militar. Nesse momento, o agressor evadiu-se do local, não sendo identificado. Visando afastar a apresentação condenatória, o recorrido apresentou as seguintes provas: ofício do policiamento, licença dos bombeiros, contrato de segurança privada e ofício da ambulância. Em que pese a Procuradoria saúde a recorrida pelas providências tomadas, o fato é que não foram suficientes para prevenir a ocorrência da agressão e tampouco reprimir o fato, eis que não houve apresentação de qualquer medida contra o torcedor, conforme foi demonstrado. No caso em tela, restou comprovada a ocorrência da agressão, o que evidencia a aplicação das normativas acima descritas. E, não obstante, os documentos juntados pelo recorrido, a recorrente entende que as medidas não foram suficientes para prevenir a ocorrência de agressão, tampouco para reprimi-la. No julgamento, acolhendo a primeira comissão disciplinar, entendeu que havia infraestrutura necessária e assegurou plena garantia e segurança para a realização da partida, afastando-se do artigo 211. No tocante ao artigo 213, os nobres auditores entenderam que não seria possível a prevenção do soco e que não foi possível constatar se a qual equipe pertencia o torcedor. Com o devido respeito, acolhendo a primeira comissão, a ocorrência da agressão demonstra que não foi assegurada a plena garantia e segurança dos atletas para a realização da partida, o que era um dever da recorrida. Ora, se houve agressão é porque houve uma falha na segurança, o que possibilitou que o torcedor chegasse até o atleta com o propósito de agredi-lo. Desse modo, pune-se pela condenação do recorrido nos termos do artigo 211. Da mesma forma, os fatos ensejam a condenação da recorrida nos termos do artigo 213, 1 e 2, considerando que houve falha na prevenção à agressão e também falha na repressão, eis que não houve identificação do torcedor impedindo qualquer tipo de punição. Aqui é importante ressaltar que, conforme demonstra o ofício juntado aos autos, a partida era disputada em cidade diversa das equipes disputantes, por se tratar de fase do Campeonato Paranense de base, era o sub-18, com sede de responsabilidade da recorrida. Assim como o máximo respeito, relevante o fato de para quem torcia o agressor. Diante disto, tendo sido comprovada a ocorrência da agressão, o fato não pode passar impune, cabendo a este, colhendo pleno, a correção a fim de atender os princípios e obrigações expostas no CBJD.
por conseguinte, divergindo respeitosamente do entendimento da primeira comissão, a Procuradoria postula o recebimento e provimento do presente recurso voluntário para condenar o recorrido nas penas do artigo 211 e 213 do CBJD. Esse é o relato, presidente. Gente do seu relatório. Vai ter defesa pela... Doutora Mariana? A doutora Mariana, que é Sim. pelo recolhido. Isso. Perfeito. Sim, Mas, excelências. perfeito. Há alguma exibição de prova? Não, né? Então, com a palavra Procuradoria, tendo em vista que o recorrente é a Procuradoria. Presidente, então recorre à Procuradoria contra a decisão da primeira comissão, no sentido de que não tem que se considerar de que importa é o torcedor de qual equipe. Isso não parece dar um salvo-conduto que tipo de agressão nós vamos aceitar nos campos de futsal. Independente de quem é o torcedor, não podemos admitir que um torcedor invada o campo e desfile um soco no atleta. Então, nesse sentido, a Procuradoria teve pela reforma da decisão da primeira comissão e requer o apenamento da equipe do Mariópolis nos artigos 211 e 213, 1 e 2, do CBJD. Perfeito. Realizada a manifestação pela doutora Procuradoria, com a palavra a doutora defensora, então, novamente, a doutora Mariana, tem a palavra. Obrigada, excelências. Boa noite a todos novamente. Excelências, nós estamos lidando com uma situação bastante peculiar. Inclusive, a própria Procuradoria, no primeiro momento, ela teve dificuldade, porque entendeu que houve uma infração relatada em súmula, e essa infração, normalmente, por ser uma situação de segurança do ginásio, caberia a responsabilidade ao mandante, que naquela situação constante em súmula seria a equipe do Shoppingzinho. A equipe do Shoppingzinho, ela entrou em contato com a Procuradoria, com a Federação, e informou que ela não seria responsável, né, uma vez que o jogo, a competição, ela tinha um patrocinador, que acabou sendo apurado que seria o sediante, né, a equipe do Mariópolis. Nesse caso, houve um aditamento da denúncia, excluindo a equipe do ACEL, né, e incluindo a equipe do AEMA, né, por supostamente terem infringido os artigos, né, perseguidos pela doutora Procuradoria, o 211 e 213. Excelências, quanto ao artigo 211, a defesa, ela, de plano, ela já pede que seja mantida a decisão da comissão, conforme toda a documentação que já foi acostada, que está acostada aos autos, que comprovam de maneira inequívoca que o ginásio, ele é um ginásio seguro, né, para a prática desportiva. Ele é um ginásio de uma equipe de série ouro, né, que disputa a competição, onde recebe as maiores equipes do futsal paranaense. Não há que se falar em deixar de prover a infraestrutura necessária para a segurança e garantir, né, a segurança da competição para todos. Acerca do artigo 213, há que se observar que é um artigo que prevê duas situações, né, ou duas condutas, vale dizer, deixar de prevenir ou deixar de reprimir. No caso da prevenção, excelências, mais uma vez, repisa-se, reitera que não houve falha na prestação da prevenção, pois havia policiamento contratado, tanto é que a própria arbitragem, ela informa isso no relatório, havia policiamento, havia seguranças particulares contratados para essa função, foi acostada toda essa documentação nos autos, de modo que não houve nenhuma falha na prevenção com relação a essa partida ou essa fase de competição. E nós temos também que analisar, excelências, o segundo tópico, quanto à falha da repreensão. Trata-se de uma competição sub-18, envolvendo duas equipes da região, Shoppingzinho e Beltrãozinho. São cidades muito próximas, assim como Mariópolis, na região sudoeste do estado. Provavelmente existia uma rivalidade muito grande, né? Existe uma rivalidade muito grande entre eles. Interessante notarmos, excelências, que a equipe do Shoppingzinho, em sua manifestação, que consta nos próprios autos, ela atesta que não havia sequer um torcedor do Shoppingzinho, motivo pelo qual não poderia ter sido um torcedor do Shoppingzinho que teria proferido ou desferido um soco, suposto soco no atleta da equipe do Beltrãozinho. Não havia torcedores das equipes.
Quer dizer, é uma situação muito peculiar, que há um relato que alguém teria dado um soco nas costas do atleta, do Beltranzinho, e teria saído correndo do local. Havia policiamento, havia seguranças, não houve invasão de quadra. Importante que se diga, pois o jogo ele já havia acabado e o atleta esse estava próximo a uma rede que dividia a quadra da torcida. Esse cidadão que supostamente deu o soco, nós aqui estamos cogitando, porque nós não temos uma imagem sobre a situação, mas ele passou, deu um soco, um tapa, um empurrão, sei lá, e não sabemos, né? E ele saiu correndo e ninguém conseguiu pegar ele, ninguém conseguiu pegar esse cidadão, né? Aonde que a equipe do Mariópolis ela falhou na repreensão? O que poderia ter sido feito de forma diferente? A equipe do Mariópolis, ela contratou, o policiamento ele foi acionado. Agora, se o policiamento não identificou, não logrou êxito em buscar esse suposto agressor, não pode ser atribuída essa responsabilidade à equipe do Mariópolis. O que fez, o que podia fazer? Contratou a equipe de segurança, que se fez presente no ginásio, havia a infraestrutura necessária para garantir a plena segurança, houve prevenção, houve a cautela da equipe local para que não houvesse nenhum tipo de problema. A repreensão, excelência, nesse caso, ela torna-se muito difícil, porque ninguém sabe quem foi, ninguém viu. A equipe do Chopinzinho, ela disse que não foi nenhum deles, inclusive poderia ser alguém do próprio Beltranzinho, alguém insatisfeito com o atleta do seu time, que fez isso. Então, é difícil, nesse contexto, atribuir uma responsabilidade para a equipe do Mariópolis. Repisa, se cuidou, patrocinou, quer dizer, não houve qualquer um senão nessa competição. Foram mais de 2 dias de jogos, foram diversas partidas que ocorreram, nenhuma outra ocorrência, com exceção desse fato isolado, lamentável, inclusive, podemos dizer até curioso, motivo pela qual, excelências, por qualquer viés que se analisar, não temos como condenar a equipe que fez seu papel, investiu na fase de competição, contratou seguranças, oficiou o policiamento, deu toda a infraestrutura, gastou, né? Motivo pela qual a defesa pede nessa noite que seja mantida a decisão da comissão do juiz Acó. Mas se não for o entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência, e se não for esse entendimento também, que seja aplicado a pena mínima, levando em consideração todo o custo que a equipe teve em patrocinar, em ser sediante desses jogos. Essa é a manifestação. Muito obrigada. Eu vou falar para o nobre relator para que profira o seu voto. Então, senhor presidente, esse completamente contrário a qualquer tipo de agressão dentro ou fora de quadra, ainda que a súmula tenha a presunção relativa de veracidade, senhor presidente, eu não encontrei nos autos, além da súmula e do relato do anotador, o relato do árbitro e do anotador, outro fato que me faça ter outro juízo do acontecido. Pelo contrário, o recorrido juntou nos autos ofício solicitando ambulância e enfermeiros, contrato com segurança privada, vigilância privada, certificado dos bombeiros. Eu não localizei o ofício pedindo policiamento militar, tá? Polícia militar. Mas ainda que não localizei, o próprio relato do anotador, traz. Gerou-se um tumulto sendo acionada a polícia militar. Então, o que me faz crer que a polícia militar estava presente. Ainda sobre os apontamentos na súmula, a qual indica que quando do acontecido, o jogo já havia acabado. A mesma não informa se a agressão se deu nos limites da quadra, disputa ou na arquibancada. Não que isso viesse fazer diferença, o local e o momento da agressão. Mas entendo que poderia trazer maiores esclarecimentos de como se deu a agressão, na qual ainda poderíamos tomar uma melhor análise dos fatos relacionados, quanto à segurança oferecida pelo recorrido. Conclusão dos autos ainda, presidente. Ainda identifiquei comprovante de encaminhamento de edital de citação e intimação enviado pela federação, na qual a Procuradoria solicitou o comparecimento do árbitro, do anotador e ainda do atleta agredido, todos na qualidade de testemunhas, ou ainda que o agredido encaminhasse vídeo com seu depoimento.
Depoimentos estes que poderiam evidenciar ou elucidar algo a mais do que os elementos trazidos aos autos. Porém, os intimados não compareceram, nem tampouco o suposto agredido apresentou o vídeo. Esse, no meu ponto de vista, seria ele o maior interessado. Desta forma, entendo que o recorrido demonstrou sim que as medidas para a segurança e realização da etapa do campeonato estadual de categoria de base sub-18 foram adotadas. Eu até entrei no site da federação e vi que foi aquele final de semana, tiveram 9 jogos, se não me engano, de sexta a domingo. Na mesma praça. Na mesma praça, em Mariópolis. Tá? E que a ocorrência relatada pelo anotador e pelo árbitro, repito, ainda que a súmula tenha presunção relativa de veracidade, aos meus olhos, não são bastante para reformar a decisão da primeira comissão desse tribunal. Decisão essa que, de forma unânime, absolveu o ora recorrido. Desta forma, recebo do recurso voluntário interposto pela doutora Procuradoria, porém nego o provimento e mantenho a decisão proferida pela primeira comissão. Então, recebe o recurso por tempestivo, no mérito, denega seguimento. Não dá provimento ao recurso. Pode ver, não havendo, eu vi o estado que proclamo e, mais uma vez, queria dizer que é o primeiro recurso, né, o primeiro recurso da Procuradoria em todo o nosso tempo aqui, né? Queria dar o brilhantismo em que pese não ter acolhido o rendimento, em que pese o numérico não ter sido acolhido o pedido da Procuradoria, queria enaltecer a Procuradoria, porque desde que nós tomamos posse aqui no Pleno, é o primeiro recurso da Procuradoria em relação a uma decisão de comissão. Então, estão de parabéns e continuem assim com o trabalho. Então, presidente, eu gostaria de parabenizar o relator, né, pelo zelo que teve, o cuidado, o detalhe de analisar o processo criteriosamente, cuidadosamente, né, porque tem o mesmo entendimento do relator quanto à questão de agressão. E a denúncia, o recurso da Procuradoria, agora muito bem elaborado, deixou a desejar no que tange a questão de matéria probatória, né? Ficamos sem mínimo de possibilidade, né, de ter aqui, no caso, um voto divergente, ou até mesmo que teria um voto por nobre do relator, né, acatando o recurso da Procuradoria. Porque eu também tenho um critério de que a agressão, principalmente numa categoria de base, né, ela deve ser banida, extirpada do futebol. Tá? Independente se é torcedor, se é diretor, se é atleta, a base tem que ser educada. Então, só, mais uma vez, parabenizando o relator pelo brilhante voto. Obrigado, doutor. Mais uma manifestação? Se não, encerro, então. O doutor Ricardo quer fazer agora menção à ata, alguma coisa? Não, só agradecer. Só agradecer a oportunidade de fazer parte dessa procuradoria, agradecer, eu já venho acompanhando algum pouquinho lá de Ponta Grossa, né? Então, eu acompanho. E a promessa de fazer um bom trabalho aí de forma honesta, justa, correta, né? Para que o esporte só possa evoluir. Mais uma vez, então, cumprimentando o doutor Ricardo Jacob, que tomou posse hoje na Procuradoria, e mostrando, né, que esse tribunal é eclético também de maneira territorial, né? Agora sendo empossado do interior do Paraná. Já tínhamos a doutora Luísa aqui de União da Vitória, né? Agora temos também o doutor Ricardo Jacob, mostrando que nós não temos bairrismo, nós queremos competência aqui dentro do tribunal e, graças a Deus, isso estamos conseguindo. Então, determino... Quando eu proferi meu voto, eu acabei esquecendo, e aí pretendia fazer isso agora, mas acabou não tendo divergência nem nada. Então, gostaria também de parabenizar o doutor Ricardo, né, pela posse aí. Acho que é muito importante também. Eu, como
representante do interior no tribunal, acho muito importante que a gente tenha outras pessoas aqui, isso possa se expandir cada vez mais. E também parabenizar as defesas, né, da doutora Mariana Brito, tanto essa quanto a anterior, do doutor Thiago também, que acabou saindo, eu acabei não cumprimentando, e da Procuradoria. Mais alguma manifestação? Senão, declaro encerrada, então, a sessão. Pode Excelência, só gostaria de agradecer e parabenizar Vossas Excelências pelo trabalho que vocês vêm realizando com maestria. Desejo sucesso ao novo procurador, doutor Ricardo, e sucesso a todos. Muito obrigada. Uma boa noite. Vai de gravantes que alguém queria falar.